tema que nós vamos conversar hoje é: não abra mão do que é importante para você. Olá, eu sou Raquel Coelho e esse é o nosso canal sobre terapia sistêmica e constelação familiar. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva porque tem muito conteúdo profundo toda semana. Quantas pessoas ainda nem sabem o que é importante para elas? Vivem as vontades, os desejos, os sonhos dos pais, dos avós, dos irmãos, da família. Essa semana eu fiz uma entrevista com uma jovem de 28 anos que me falava o tempo inteiro das suas dificuldades, das suas limitações, dos seus medos, das suas inseguranças, da sua falta de avanço na vida profissional, de um relacionamento abusivo vivido anteriormente, agora um relacionamento mais estável, porém que gera a mesma insatisfação que gerava o anterior. E aí ela foi me falando e eu deixei ela, se expressar. Em determinado momento ela começou a falar da mãe. E aí ela falava das dificuldades de relacionamento da mãe, das falas da mãe com relação a ela, o tanto que ela é pouco, o tanto que ela é burra, não é inteligente, é limitada, né? Então, assim, aquele ciclo. O que ela não compreendeu é que ela estava apenas validando o que a mãe falava. Quando ela fracassa nos relacionamentos, no dinheiro, na profissão, ela está dando valor àquilo que a mãe está falando. Ela está inconscientemente obedecendo. Ela está deixando de ser ela. Ela é mais a mãe do que ela mesma. Gente, isso é tão grave, isso é tão sério, isso mata. Isso leva a gente a um distanciamento da nossa identidade tão grande. E eu já estive nesse lugar de estar distante de mim mesma, da minha identidade. A gente fica sem energia, a gente fica sem saúde, isso compromete o nosso raciocínio, a nossa saúde mental, isso enlouquece. Precisamos começar a identificar o que é importante pra gente. O que é importante hoje na sua vida emocional? Ter uma pessoa ou ficar sozinha? Ou sozinho? Ter uma pessoa que te respeite, que te ame? Ou você não se preocupa com isso? Você quer apenas ter uma pessoa porque você está num estado de carência que requer estar com uma pessoa. E quando você se faz essa pergunta, você identifica o que é importante para você, você já começa a elaborar mais, você começa a entender que não precisa ser um menos para você. O que você quer hoje vem do seu coração, vem da sua trajetória, da sua experiência, da sua busca ou das falas dos seus pais, ou das críticas sociais que você viveu, ou da sua necessidade de agradar, de ser reconhecido, de ser visto. A gente precisa começar a identificar o que é importante pra gente, em detrimento da gente não viver a nossa própria vida. E como disse a Glória Maria recentemente, num vídeo que passou aí por muitas redes sociais, diante da morte dela, ninguém vai deitar no caixão por nós, ninguém vai deitar no caixão por mim. Então eu preciso viver a minha vida, eu preciso reconhecer os meus valores, reconhecer para que estou aqui, o propósito da vida com relação a mim, ao que eu sirvo, ao que eu vim realizar. Raquel, mas o meu pai não concorda, a minha mãe não concorda. A gente precisa fazer pequenos movimentos, não movimentos de 8 ou 80, mas pequenos movimentos que vão mostrando para a nossa família, para os nossos pais, que aquilo faz parte da gente. Também atendi uma pessoa recentemente que fez uma constelação comigo, que apesar de 40 e poucos anos de idade, vive com as falas do pai na cabeça e na tentativa, na busca de agradar esse pai. Na tentativa, na busca de que esse pai o reconheça. E esse pai não vai reconhecê-lo, porque esse pai não compreende a trajetória dele. A trajetória do pai foi uma trajetória de trabalho braçal,
de trabalho mecânico e essa pessoa é um intelectual, um estudioso, uma pessoa que lida com reflexões. Por que o meu pai tem que aprovar aquilo que ele não conhece, aquilo que ele desconhece? Por que a minha vida tem que depender dessa aprovação para eu ser feliz? É exatamente aí que eu tô evoluindo o sistema, fazendo um pouco diferente, nem melhor, e eu fico melhor ou maior dentro do sistema quando eu fico julgando, quando eu fico criticando e quando eu fico querendo aprovação. Eu sou uma criança. O que eu preciso fazer para minha vida? Para que nos últimos 3 minutos de vida, segundo a Elizabeth Kubler-Ross, a gente vê um filme e a gente morre com a sensação que está nesse filme, e ela chama isso de céu ou inferno. Se essa sensação é boa, é o céu; se essa sensação é ruim, é o inferno. Para que nesses 3 últimos minutos eu tenha a sensação de que eu vivi. Eu vim viver e eu vivi. Eu cumpri comigo, eu cumpri com as pessoas, não fazendo o que elas queriam, mas entregando o meu melhor, fazendo até algo para elas sem elas mesmas perceberem. Quantas vezes a gente faz o bem sem a pessoa perceber que a gente está fazendo um bem? Quantas vezes a gente fala algo bom, poderoso, e a pessoa não tem a menor noção daquilo naquele momento, mas daqui a 1 ano, 2, ela lembra daquilo e se sente melhor, encaixa e faz sentido. Nós precisamos viver a vida que nós viemos viver. Fazer o que é importante para nós não é egoísmo. Nós temos muito medo de ser egoístas, mas nós já somos por natureza egoístas. Quando eu vejo um prato de comida e eu vou lá comer, e às vezes tem outras pessoas ali que não podem comer, eu preciso comer para eu dar conta do meu dia. Mas é uma forma de eu estar sendo egoísta. Às vezes eu não tenho dinheiro para compartilhar com o outro, não posso compartilhar com o outro, mas eu preciso comer. Então a gente tem vários momentos na vida que a gente é egoísta. Quando a gente toma um copo d'água sem oferecer, quando a gente olha para o que a gente quer e não reflete na necessidade do outro, se eu vou estar prejudicando o outro, se o outro vai sentir aquilo ali de uma outra forma. Até porque se a gente viver uma vida o tempo inteiro nesses questionamentos, a gente não vai viver. Tem coisas que não vão agradar o outro, mas faz parte do processo do outro de acolher aquilo que não o agrada o tempo inteiro. Faz parte do amadurecimento do outro compreender que os outros vão desagradá-lo. É uma dança, é uma sincronicidade, é uma sinergia que a gente precisa compreender. E a gente precisa viver olhando também para o que a gente quer. Eu demorei muito para compreender esse processo. Eu fui uma salvadora, tem o vídeo da codependência aqui no canal, se vocês não viram ainda, vai lá ver. Esse vídeo é muito importante para a gente entender o que é uma salvadora. E eu vivia fazendo algo para agradar o meu sistema familiar, querendo a aprovação do meu sistema familiar. E eu fui abrindo mão disso ao longo da minha jornada, ao longo da minha profissão, do meu caminhar. E hoje eu olho e faço: eu preciso fazer. E eu espero que seja também um ponto de vista positivo deles. Senão, eles vão precisar lidar com isso. Quando eu comecei o meu trabalho de consteladora, né, com os bonequinhos, um dia meu pai falou que eu fazia macumba. E ele não entendia, como não entende hoje exatamente o que eu faço. Mas hoje ele já respeita, ele já olha e fala: poxa, ela vive dessa forma, ela se sustenta dessa forma, ela tem alcançado degraus aí a partir do trabalho dela, deve ser uma coisa boa. Ele mesmo fala isso. Nós precisamos olhar para o nosso coração, para o nosso desejo profundo de alma, de essência, e se conectar e nos conectarmos com o que a gente veio realizar aqui. A gente precisa ser cada vez mais a gente, buscando dosar e compreender que o egoísmo, ele tem um limite, mas ele é necessário nesse limite. Passando do limite, como tudo na vida, vai trazer outras consequências. Não pode ser só eu, o meu umbigo, a minha vida, a minha estrutura.
mas também não pode ser só o outro, só o que o outro quer, só o que o outro precisa. Eu preciso aprender a olhar para mim, criar bases sólidas, sustentáveis, inclusive para lidar com a não aprovação do outro, para que isso não me adoeça, para que isso não me tire do meu propósito de vida. E normalmente precisamos de ajuda profissional para isso. Uma boa terapia sistêmica, uma constelação familiar pode te apoiar. Se você não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreve. Se você gostou desse conteúdo, clica aqui no gostei e compartilha. É uma forma da gente expandir tudo isso, uma nova mentalidade, uma nova percepção. Até nosso próximo vídeo.